Querido, nós estamos, no ministrações, falando sobre a mente, pensamentos certos e errado, E a palavra do Senhor no Salmo 139, 1 e 2, ele diz: abram a sua Bíblia para mim, por favor. Senhor, tu me sondas e me conheces, o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Querido, nosso pensamento ele é entendido pelo Senhor. E a nossa mente nos leva a pensar no que nós estamos vendo e estamos sentindo, para fazer que nós venhamos mudar a nossa fé. E muitas vezes nós temos pensado no problema e nas impossibilidades, que vai nos trazer a entrar a uma arena muito perigosa, a arena da incredulidade. Um pensamento errado vai nos fazer a desacreditar no que a palavra de Deus diz sobre nós. Quando nós não pensamos certo, quando nós não alinhamos os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor, a nossa possibilidade é nos levar a cometer um erro muito grande. É o erro da dúvida, o erro do medo. O medo, ele nos aflige. O medo nos separa do que a palavra de Deus diz sobre nós. Não devemos pensar ou sentir ou o que sentimos, para que não nos tire da arena da fé. Provérbios 15, 26 diz assim: o Senhor detesta os pensamentos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Amém? Uma confissão errada nos leva a voltar ao problema. Quando nós estamos passando alguma situação, a nossa mente, ela nos leva a pensar errado, mesmo que não vá acontecer. É muito comum, amado. É muito comum nós passarmos alguma situação e de repente aquele pensamento ele surge, e um pensamento mau. Aí vem sobre a nossa mente e faz nos levar a pecar, falando aquilo que não é para falar, declarando a vontade muitas vezes do inimigo. E com essa confissão, ele tem acesso a nossos pensamentos. Porque nós abrimos nossa boca e demos acesso a ele. Devemos pensar como o Senhor pensa. Quais são os pensamentos que o Senhor tem para com você? O que o Senhor tem falado? O que o Senhor tem dito? Nós temos levado esses pensamentos do Senhor para nós, ou nós temos tirado esses pensamentos de Deus? Os pensamentos que Deus tem para nós. Tiago 4, 7 e parte B, ele diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós podemos resistir a Satanás? Quando ele solta uma seta dele ao nosso pensamento, e na mesma hora nós soltamos a palavra de Deus. Nós contra-atacamos o diabo com a palavra de Deus. Não contratamos o diabo com as nossas palavras, mas com a palavra de Deus. Porque o Senhor, ele já nos deu a autoridade para que nós possamos atacar ele atacar ele com a palavra dele. Para termos os pensamentos certos, é necessário que sejamos praticantes da palavra de Deus e não só ouvinte. Querido, aquele que é só ouvinte, aquele que não pratica, ele cai na arena do medo. Ele cai na arena da incredulidade. Porque ele só vai fazer, ele só vai crer naquilo que ele está vendo. Mas nós somos o povo da fé. Nós somos aquele que nós não precisamos ver para crer. Nós já cremos, já age. É hoje, não é amanhã, é hoje, é agora. Amém?
Quando nós nos apegamos ao problema, estamos declarando que as circunstâncias elas são maiores do que a palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos em alguma situação e nós nos encontramos e aquela situação ao nosso redor, quando nós começamos a olhar para ela, em vez dela diminuir, ela começa a aumentar. Ela começa a crescer. Porque em vez de nós focar os nossos olhos no que a palavra de Deus diz, nós focamos os olhos naquele problema. E aquele problema, ele vai crescer, ele não vai diminuir. Se nós não focarmos na palavra de Deus, se nós não meditarmos de acordo com a palavra de Deus diz. Amém? Diante das circunstâncias, confessamos conforme a palavra nos diz, para fazer por meio da fé, derrotamos o diabo e todos os seus ataques na nossa mente. Então é diante da palavra de Deus que nós contra-atacamos o diabo contra a nossa mente. A sua mente é um campo de batalha. Querido, o diabo não vai atacar primeiro os seus pés. O diabo não vai atacar primeiro os seus braços. Ele vai atacar a sua mente. Porque se ele atacar a sua mente, ele tem todo o domínio sobre o seu corpo. Infelizmente, a nossa mente, ela precisa ser guardada. Ela precisa ser cultivada na palavra de Deus. Para que nós não sejamos atacados diante das circunstâncias. Sugerindo pensamentos negativos. E se nós não resistir a esses pensamentos, podemos ser destruídos. Mas temos a autoridade de combater pensamentos negativos com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um remédio para a nossa alma, ela é um remédio para o nosso espírito e ela é um remédio para o nosso corpo. Então a palavra de Deus, ela é tudo para nós. A palavra de Deus, ela vai nos fortalecer naquelas áreas que nós precisamos ser fortalecidos. Nós temos a palavra de Deus para que ela cada dia ela seja o nosso alimento perfeito. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:8 para você entender o que é que a palavra de Deus diz sobre o que é que nós devemos pensar, sobre o que é que nós devemos sim carregar cada dia e saber o que é certo, pensar certo, conforme a palavra de Deus diz. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, nós já temos um remédio quando aquela seta vem. Sabe, querida, há alguns meses atrás, eu não sei mais ou menos se uns 6 meses, não sei. Eu estava na minha casa, sentada na mesa, e de repente veio um pensamento maligno de morte. E disse: você vai morrer. Na mesma hora, no mesmo instante, o Espírito Santo de Deus disse: comece a orar em línguas. E eu comecei a orar em línguas. Saí da mesa e fui para o quarto. Chegando no quarto, continuei orando, e aquele peso, continuei orando em línguas, até que aquele peso ele saiu. E quando veio a paz, aquele refrigério, eu acalmei. E quando foi isso foi no domingo, e quando foi à noite, Deus usou a boca de Sandrinha para falar sobre um espírito de morte. E eu compartilhei com ela algo, Compartilhei com ela essa história, o que tinha acontecido. Eu disse a ela que, Sandrinha, do nada, eu não estava pensando em nada, Sandrinha. E aconteceu. E Deus trouxe uma resposta pela boca de Sandrinha, de que não morreria, viveria. Querido, se eu não tivesse naquele momento ter obedecido uma orientação do Espírito, talvez eu não poderia estar aqui. A gente não sabe, porque o Espírito, ele conhece as nossas vidas.
O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós, não é por boniteza, mas ele está para nos assistir, para nos mostrar aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer, o que é correto e o que não é. E é nessas coisas, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses, que nós devemos se apegar. É nessas coisas que nós devemos a cada dia nos abraçar. Querido, quando nós nos abraçamos com a palavra de Deus, nenhum dado inflamado do maligno dele pode nos tocar. Nenhum dado inflamado pode tocar a mim e a você. Amém? Toda sugestão nunca vai estar alinhada com a palavra de Deus. Querido, toda sugestão do diabo, todo pensamento errado, ele nunca vai estar alinhado com a palavra de Deus. E você entenda uma coisa: todo pensamento errado, ele não vem de dentro de você, ele vem de fora. Ele vem de fora. É os dados que vão passando. E ele não vem de dentro de nós. Amém? Não devemos nem prestar atenção ou ocupar e escutá-lo. Mas caso, nós venha ouvir, nós devemos combater na mesma hora com a palavra de Deus. Nós devemos combater naquele instante aquele pensamento com a palavra de Deus. É muito comum Satanás colocar nas mentes dos seus filhos, dos filhos de Deus, de que eles não podem, de que eles não vão conseguir, de que eles não vão sair de onde eles estão. Engana-se ele, porque quem não vai sair é ele, porque ele está debaixo dos nossos pés. Querido, a palavra de Deus diz que nós já somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós já temos uma herança garantida. Você não vai pegar essa herança, você já tem a herança. Então precisamos alinhar nossos pensamentos certos com os pensamentos de Deus. Quando alinhamos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, tudo vai bem. Não importa quais circunstâncias você tem passado. Não importa o que você deixou hoje para resolver. Mas creia e saiba que os pensamentos certos levará você a algo muito maior. Aleluia. Muitas vezes não é assim que acontece. Quando um pensamento ruim chega, vem à nossa mente, nós começamos a alimentar. Às vezes nós estamos distraídos e alimentamos aquele pensamento. Começamos a entrar numa armadilha e numa arena da incredulidade, de um tal do si. Será que acontece? Será que é isso mesmo? Ai, não sei, eu acho que é. Essa arena é uma arena perigosa. É onde o diabo, ele quer nos arrastar para a incredulidade. Porque quando ele nos arrasta para a incredulidade, ele faz nos tirar das habilidades de Deus tem para nossas vidas. Querido, o diabo, ele não tem amizade com ninguém. A amizade dele é destruir a vida dos filhos de Deus. E se ele tiver de destruir, ele começará pelos pensamentos. Não sei se todos, algum tempo atrás, era acontecendo muito suicídio de pessoas cristãs, de pastores, de líderes, de homens de Deus e de mulheres de Deus. Todo contra-ataque era na mente daquelas pessoas. Sabe, amado, na nossa mente ela é tão preciosa. Ela é tão preciosa que é algo que ele mais quer para destruir. Porque ele sabe que se atacar a mente, ele colocará uma depressão, ele colocará uma ansiedade, ele colocará um medo. É um dos que tem mais destruído a vida dos filhos de Deus, é um tal chamado medo. Medo de ir, medo de fazer. Eu não posso, eu não vou. É muito grande para mim. Querido, não é o tamanho que é. Se Deus te chamou, vai, porque é Ele que vai contigo.
Começa a confiar nele, começa a dizer, não vou fazer da forma que você quer, Satanás. A minha vida não pertence a você, pertence ao Senhor, então eu vou fazer conforme o Senhor diz. Liberando, tirando todo o medo. Pensamentos errados são fáceis de entrar, mas são difíceis de sair, quando não colocamos eles na dependência e no domínio da palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, querido, nós não somos nada e não vamos a lugar algum. Não pense você que se nós não aliarmos os nossos pensamentos no que a palavra de Deus diz, nós não vamos sair de onde nós estamos. Nós começamos a olhar para o outro que está avançando e começamos a dizer, por que fulano está saindo e eu não estou? São fosismas, são pensamentos errados, são coisas que Satanás começa a colocar sobre a nossa mente. Uma das armas mais poderosas que tem acontecido muito é a distração. Ela é sutil e quase não percebemos. E neste meio termo é um pensamento errado que entra. Quando nós nos distraímos, às vezes por pequena coisa, nós damos um acesso a uma brecha. E nós nem percebemos. É tão sutil essa distração que nós não percebemos. Nós paramos e não percebemos. Paramos de orar, paramos de ler a palavra, paramos de vir ao culto, paramos de falar com o Senhor, paramos de dizer a Deus o quanto Ele é importante. A distração tem sido um dos demônios piores da face da terra nesses últimos dias. A distração tem levado filhos de Deus a termos de depressão terrível, a uma ansiedade tão louca que você diz assim, não acredito que está existindo isso, está acontecendo, querido. Querido, porque tanto se fala da mente ultimamente. Tanto se fala da mente ultimamente, porque é o campo de batalha que mais o diabo tem atacado. É a nossa mente. E em 2 Coríntios 10, 3, 5, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando-nos fosismo e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Querido, esse versículo ele está falando de ideias erradas. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus são fosismo, são altivezes, são pensamentos errados, são coisas que vai nos levar a pecar contra o Senhor, a pecar contra o que o Senhor tem falado para conosco. Todo pensamento errado, ele se torna uma fortaleza. Todo pensamento errado se torna uma fortaleza. E isso acontece muitas vezes, a falta de entendimento na palavra de Deus vai produzir pensamentos errados. O diabo, ele usa a ignorância da pessoa para executar crenças e pensamentos contrários à palavra de Deus. Esses pensamentos errados, eles vão abrir portas e ideias erradas contra o Senhor, contra a palavra de Deus. Quantas ideias já surgiu durante toda a vida do cristianismo? Quantas pessoas já se levantou contra Cristo, contra a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, contra a sua palavra? Quantos homens se levantaram contra o próprio Jesus, com pensamentos errados, com pensamento, com fosismo, com crenças que não eram de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem falado. Esses pensamentos errados, muitas vezes veio de nossa criação. Nós nascemos e muitas vezes não nascemos num lar evangélico. E nós trouxemos uma crença errada. Mas quando nós aceitamos Jesus e nós nos convertemos, essas crenças, ela cai por terra. Nós começamos uma nova vida e não fazemos parte daquela crença errada e daquele conhecimento errado. Devemos rejeitar todo pensamento errado e aliar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus.
Nós cremos nos pensamentos certos antes do teste. Sabe, amados, antes de um teste, ou muitos dizem antes de uma provação, nós cremos nos pensamentos certos. Mas quando um teste, quando uma provação, ela chega, os nossos pensamentos, muitas vezes ele começa a bagunçar. Ele começa a ir em outra direção. Ele começa a se procurar outra direção para seguir. E é nesse meio de nós, nesse teste que nós estamos, que nós devemos nos levantar com a palavra de Deus. É no meio desses pensamentos que nós vamos colocar os pensamentos de Deus. Porque muitas vezes nós não devemos responder a pensamentos errados contra a palavra de Deus. Mas para permanecer na arena da fé, do Espírito e fora da arena da mente. Para que os nossos pensamentos eles estejam alinhados com o pensamento de Deus, nós precisamos alinhar a nossa fé. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. A fé é você crer na provação, no dia da prova. É continuar crendo no meio da prova. E ter a convicção de que já é vencedor. A fé é isso. O pensamento certo é isso. É você sair dessa arena da mente. É você sair dessa arena natural. Se você estiver continuando andando na arena natural, meu irmão, você não vai conseguir pensamentos certos. Você vai conseguir pensamentos errados. Você vai conseguir pensamentos que vai lhe levar cada vez mais para baixo. Cada vez mais que você não pode, que você não consegue, que você não é uma nova criatura, que você, não, mas você ainda não é. Quando o Senhor diz que você é, o diabo quer convencer que você não é. E nós devemos nos alinhar com a palavra de Deus. Efésios 4, 27, aliás, Efésios 4, 27, ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Como é que nós damos lugar a Satanás? Sabe, amada, às vezes eu ficava parada, como é que eu estou dando lugar ao diabo? Como é que nós damos lugar ao diabo? Quando nós estamos, principalmente, quando nós estamos em alguma situação ou algumas circunstâncias, que o que sai da nossa boca não está alinhado com a palavra de Deus. Porque no meio da circunstância, a nossa declaração ela tem que ser de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E não de acordo com aquilo que eu estou sentindo ou que eu estou vendo. Porque se você declarar de acordo com você está sentindo ou de acordo com você está vendo, minha irmã, você está na arena mais perigosa que há. E não é a arena da fé. É a arena da incredulidade. De acordo conforme você vai declarando, vai acontecer. Porque é nesse momento de circunstâncias que o diabo fica só ao derredor, porque ao nosso redor ele não pode ficar. Ele fica ao nosso derredor a procurar qual declaração vai fazer. Qual é a declaração que Socorro vai fazer sobre a vida dela hoje? Ela está passando, qual é a declaração? Qual é a declaração que a Elisane vai fazer hoje? É sobre a declaração que você faz no meio de uma circunstância, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema. É nesse derredor que ele fica só pegando. Porque se você declarar algo que não está de acordo com a palavra, infelizmente, você já declarou, você já deu a ele a carta para ele entrar. Querido, o diabo ele não precisa de uma brecha grande. Uma pequena, vamos dizer, uma filepinha. Mas é a nossa declaração que ele quer ouvir. A nossa confissão que ele quer ouvir. Porque de acordo eu confesso, é aquilo que acontece. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Em 1 João, o capítulo 4, verso 4, parte B. Ele diz assim:
maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diga, maior é o que está em vós e do que o que está no mundo. Quando não alinhamos a nossa declaração com a palavra de Deus, nos diz, damos legalidade para dúvida, medo, incredulidade. Negamos a graça e a habilidade de Deus sobre a nossa vida. Querido, não negue a graça de Deus sobre a vida sua. Não negue a habilidade de Deus sobre sua vida. O que você tem foi muito caro. O que você tem custou muito caro, custou o sangue do Cordeiro. Amém? 2 Timóteo 1,17, 1,7, aliás. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Em outras versões diz, Deus nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Uma mente disciplinada é uma mente renovada pela palavra de Deus. Romanos 12, 2 diz, não se molde ao padrão deste mundo. Querido, você não é deste mundo. Você não deve andar conforme este mundo declara. Você não deve aceitar o que o mundo diz que você tem que aceitar. O que é mentira hoje, o mundo quer que seja verdade. E o que é verdade, o mundo diz que é mentira. E você não anda de acordo com o que o mundo diz. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que possamos experimentar boa, agradável vontade de Deus. Então, se a palavra de Deus já está dizendo que nós precisamos renovar a nossa mente, quem somos nós de não renová-la? Como nós vamos renovar a nossa mente se nós não ler a palavra? Se nós passamos mais horas no celular do que na palavra. A nossa mente, ela é renovada pela palavra de Deus. Queira você sim, queira você não. Não tem outro livro, amado. Nós lemos sim outros livros. Mas não substituímos os livros pela palavra de Deus, não. Ela é insubstituível. Nós temos que ler a palavra, meditar. Nós temos que ter sim a nossa devoção todos os dias. Se você se alimenta todos os dias, 3 vezes ao dia, 4, não sei. A palavra de Deus também. Porque ele é alimento para a sua alma, para seu espírito e para a sua mente. A sua mente, ela será renovada, ela será transformada. E ela chegará a um nível de que todos os dados inflamados não tocará. Amém? Para nós termos uma mente disciplinada, nós precisamos do quê? A oração é fundamental para uma mente disciplinada. Para fortalecer a nossa mente, pedir discernimento para pensar de forma correta. Nós temos que orar, e orando nós pedimos ao Senhor para termos os pensamentos corretos, para termos os pensamentos certos, para andar correto e certo. Tiago 1,5 diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente. Uma mente disciplinada, ela é autocontrolada. Querida, uma mente que ela não é controlada, ela é louca. Tudo que vem, solta. Então, a palavra de Deus diz em Gálatas 5:22 que fala do fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, quem não tem domínio na sua mente, não tem domínio sobre o seu corpo. Quem não tem domínio sobre o seu falar, não tem domínio sobre o seu corpo. Precisamos dominar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Devemos evitar pensamentos negativos. Como Filipenses fala, que nós devemos pensar o que é certo, o que é bom, o que é puro, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é
Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que é de boa forma, se houver algo excelente, é nessas coisas que nós devemos pensar. Amém? Ter uma mente disciplinada é ter uma rotina espiritual. Toda mente disciplinada, ela precisa de uma rotina espiritual. Precisa meditar na palavra, precisa orar, precisa louvar, precisa elevar os pensamentos a Deus, precisa colocar essa mente sim a estar subjugada à palavra de Deus, a estar obediente à palavra de Deus. Amém? Reservar tempo lendo a palavra, né? Substituindo todos os pensamentos errados por certos, lendo os versículos, as verdades que a palavra de Deus diz sobre nossas vidas, porque um dos intuitos do diabo é defamar o caráter nosso, o nosso caráter, o caráter do cristão, o caráter do filho de Deus. O seu caráter é o caráter de filho de Deus. Amém? Lembre-se de que uma mente disciplinada é um processo contínuo com Deus. Ele é fiel para nos ajudar a pensar certo em todas as circunstâncias que se apresentam diante de nós. Jeremias 29, 11. Abre para mim, por favor. Jeremias 29, 11. Lembre-se do que a palavra de Deus diz. Lembre-se que a palavra de Deus fala sobre os nossos pensamentos. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Querido, o pensamento de Deus para com as nossas vidas é um pensamento de paz, é um pensamento de prosperidade, é um pensamento de amor, é um pensamento, querido, de nos elevar a cada dia. Não é um pensamento que vai nos colocar para baixo, mas um pensamento de paz, é aquele pensamento no qual todos os dias nós devemos declarar sobre as nossas vidas. Fazer declaração daquilo que o Senhor fala sobre as nossas vidas, fazer declaração daquilo que Deus diz sobre nós. Deus sempre teve pensamentos bons para nós. Querido, quando Ele criou o Éden, o jardim, aquele jardim maravilhoso, qual era o pensamento de Deus? Era que nós provássemos de tudo aquilo. Então, que Deus é esse que nos ama de tal maneira para nos colocar em um jardim escolhido, separado para nós? Mesmo que houve, né, o engano, mesmo que houve a separação por causa do pecado, mas o jardim foi feito para nós, foi feito para seus filhos. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele é amor, Ele é um amor eterno, é um amor que entregou Jesus Cristo para morrer por nós. É um amor no qual não é um amor de uma mãe, não é amor do esposo para com a esposa, é um amor incondicional. É um amor que nos eleva a nos proporcionar dizer que somos filhos de Deus. A cada dia, nós precisamos nos posicionar como filhos, não como bastardos. Querido, muitas vezes são pessoas que conhecem o Senhor, estão se levando a viver uma vida bastarda. Quando tem um pai de amor, um pai que nos ama, um pai que tem a cada dia uns pensamentos certos. Sabe, amado, o irmão Regman, ele contando do seu testemunho, ele disse que mesmo já tendo orado e sabendo que estava curado da enfermidade do seu coração, ele começou a orar pela doença novamente. E ele percebeu de que ele estava fazendo errado, porque ele estava orando a doença. Querido, muitas vezes nós vamos orar a doença, em vez de orar a saúde que o Senhor já nos deu. Querido, não é que a enfermidade ela não possa chegar, mas ela não tem legalidade sobre a sua vida.
É isso que não é que a fraqueza financeira, a situação financeira possa não chegar na sua vida, mas ela não tem nenhuma legalidade sobre a sua vida. Nós somos filhos de um Deus rico, nós somos filhos de um Deus que a cada dia Ele se levanta ao nosso favor. Ei, querida, há um trono de Deus, há um trono de Deus que Ele se levanta em favor dos seus filhos. É desse trono que jorra águas verdadeiras. É desse trono que o Senhor se levanta e diz: aqui são os meus filhos amados. Se veja como filho amado. Pense sobre você. Não permita que os seus pensamentos errados os leve a cada dia a pecar contra você mesmo. A pecar contra a criatura que o Senhor fez. Você foi feito pelo Senhor. Então, quando você se auto-degrina, você está o quê? Degrinando aquele que te criou. Você está falando que aquele que te criou não valeu a pena. Esses pensamentos é para destruir a sua imagem. E essa imagem, você é a imagem de Deus. Quando você destrói a sua imagem, você está destruindo a imagem do Senhor, amados. Vamos nos levantar e saber que Deus, Ele nos fez uma imagem perfeita. A imagem dEle, a imagem do Deus vivo. Como é que um Deus maravilhoso, e nós nos posicionamos não como filhos, mas como bastardos. Nós não somos bastardos, nós não somos órfãos. Nós somos filhos do Deus vivo, de um Deus que tem vivido a cada dia ao nosso favor, de um Deus que tem bênçãos das regiões celestiais separadas para cada um de nós. Cada um de nós temos bênçãos já garantidas. Não é bênção que você vai ainda conseguir, não. Você já tem, já é sua. Pegue pela fé. Confie naquele que lhe prometeu, naquele que lhe disse que você é filho, naquele que cada dia tem confiado a palavra dele a você. Você é uma testemunha nessa terra, querido. Ei, querido, essa palavra, ela foi escrita para nós, para que nós testemunhasse ela. Para testemunhar a outros, aqueles que não conhecem. E nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma mesa posta para nós. Há uma mesa posta, sente, pegue o que você precisa. O que é que você precisa nessa noite? O que é que você veio buscar nessa mesa? Venha pegar. Você não pode se parar, porque não, a mesa é para você que é filho. A mesa não é para bastardo, a mesa é para quem é filho. É para aquele que é chamado filho, co-herdeiro de Cristo Jesus. Essa mesa era preparada para você. Jesus preparou para você quando morreu na cruz. Aleluia. Fique de pé. Recabachorrecanaçoia. Reiachorrebacanaçoreiachaia. Rebachecanaramanaiaçoia. Há uma mesa separada. Há uma mesa para você nesta noite. Comece a pegar aquilo que você precisa. Você precisa de quê? De saúde, essa mesa tem. Precisa de uma cura, essa mesa tem. O teu problema não é maior do que o Deus que você serve. Os seus pensamentos, eles são mudados com a palavra de Deus. Essa palavra, ela é poderosa. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que queremos. É Deus que fez essa palavra, escreveu para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, há uma mesa separada, preparada para nós. E nesta noite, Deus, teus filhos chegam a essa mesa. E eu sei, Senhor, que tudo aquilo que eles precisam, eles sairão abastecidos. Porque nenhum que chega diante de ti volta da mesma maneira. Por isso, Senhor, nesta noite, Senhor, bênçãos. Rechore caramanaias.
Eu chorei a serebache caramaramachoia. Eu chorei, caia. Ei, Senhor, casamentos restaurados nesta noite. Saúde, Senhor, vindo sobre a vida dos teus filhos. Cura, Senhor, vindo sobre a vida dos teus filhos. Eu chorei a manaceira barababacheia. Oh, não chorei, caia. Senhor, que teus filhos, oh Deus, sim, permaneça na arena da fé. Permaneça naquilo que o Espírito Santo de Deus falou aos vossos corações. Que eles não se apartem, Senhor, nem saia, nem vaia, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas continue firme naquilo que o Senhor falou aos vossos corações. Pai, nessa noite eu coloco a vida dos teus filhos nas tuas mãos. E eu sei porque sei, Senhor, que o favor de Deus já chegou sobre a vida deles. A mão de Deus está sobre este lugar e sobre a vida deles. A mão do Senhor está estendida sobre a vida de cada um deles. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor preparou, a Deus traz. Tudo preparado para os teus filhos, Senhor. Tudo preparado para os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.